Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um canal de Wandever com vocês aqui, Vida Simples no interior dos Estados Unidos. E aqui hoje, como eu prometi, falar com vocês um pouquinho como foi que eu vim parar aqui nos Estados Unidos, como foi a minha história, a minha trajetória, e vou deixar vocês saberem de tudinho, tá bom? Então, você que chegou aqui, olha, deixa teu like, se inscreve, por favor, compartilha, porque eu vou contar tudinho pra vocês, tá bom? É um prazer estar com vocês aqui, então vamos lá. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Então, como eu falei pra vocês, eu vou começar com vocês hoje, conversando um pouquinho como foi a minha trajetória aqui nos Estados Unidos, como é que eu vim parar aqui nesse país, né? Um país que muita gente gosta, muita gente sonha e quer vir estar aqui. E eu vou compartilhar com vocês algumas experiências. A primeira coisa que eu gostaria de deixar com vocês, minha gente, é o seguinte: se você tem um sonho, não desista, continua, sabe, lutando. Vai nos processos que tem que seguir os processos, né? E a gente vai chegando e até onde Deus permitir. Eu acho que tudo é com permissão de Deus. Nada acontece na nossa vida por um acaso. Tudo é permissão do nosso Pai Celeste. Então, assim, se você tem um sonho, quer vir pra cá, então não desiste, planeja, né? E sonha e ora que um dia as coisas vão acontecer. Eu confesso a vocês que eu não tinha esse planejamento. Então, há 7 anos atrás, muita coisa aconteceu na minha vida. Eu me divorciei, né? Eu estava passando por alguns problemas pessoais e algumas coisas, e também físicos, né? De saúde. E algumas coisas me fizeram pensar assim, poxa, eu provavelmente eu vou sair do país, né? Viajar, né? Eu estava saindo do trabalho, né? E pensando em realmente introduzir em outro país, em outra cultura. Eu pensei Portugal, pensei Itália, pensei Europa, gente, nada dos Estados Unidos, nada da América do Norte. E uma pessoa da nossa família, né, estava querendo vir para cá. Nesse tempo, muita gente estava vindo, assistindo o vídeo, e essa pessoa chegou para mim e disse, né, por que você não vai para os Estados Unidos? Vamos, né? E eu fiquei com aquilo ali, né? Ela tinha tirado o passaporte, depois aplicou pro visto, foi reprovado na primeira vez, na segunda vez ela passou, né? E eu fiz, sabe o que mais? Eu vou tentar. E aí, gente, fui embora, tirei meu passaporte, depois fui aplicar para meu visto, minha DS, né? Pedi alguém para fazer minha assessoria, porque eu não tinha experiência, eu não sabia nada desse universo de viagem, de sair de país, nada, de imigração, nada, zero. Eu não sabia absolutamente de nada. E as coisas foram acontecendo na minha vida assim, normalmente, né? Então, tirei o primeiro passo, tirei o passaporte. No segundo passo, foi tirar o visto. Então, eu fui, né? Eu me lembro que eu saí da minha cidade e fui para Recife. Cheguei lá no consulado de Recife. E aí, uma fila enorme, como vocês bem sabem, todo aquele processo, né? E aí, fui tirar o visto e fui aprovada, gente. Acho que eu não fiquei 2 minutos, né, na entrevista. Foi uma mocinha, né, uma moreninha, ela era nova, eu acho que ela tinha assim, aparentava ter uns 38, 39 anos por aí. E ela me fez algumas perguntas básicas, como, por exemplo, qual era a minha fonte de renda, o trabalho que eu fazia, se eu estava em faculdade. Ela já tinha informações minhas lá e eu só fui confirmando. A única coisa que ela me perguntou quanto tempo ia passar nos Estados Unidos. Eu disse a ela, olha, eu estou planejando passar uma semana. Se eu gostar, eu fico mais no seu país. Então foi assim que eu disse para eles, se eu gostar, eu fico mais no seu país. E assim, olha, gente, eu fui muito feliz porque tinha passado, né? E agora era me organizar para comprar passagem, saber onde ia ficar e tudo mais. Então, quando foi em outubro, foi no dia 6 de outubro, eu saí do Brasil e vim
rumo para os Estados Unidos. E foi bem interessante, foi uma viagem tranquila. Eu fui para Orlando, eu desci no aeroporto de Orlando, né? E essa família veio me pegar em Orlando e a gente foi para Jacksonville, na Flórida também, tá certo? E foi bem interessante, foi bem tranquilo. Na imigração no aeroporto em Orlando foi muito tranquilo, né? Fiquei prestando atenção a todas as pessoas que estavam na frente. Gente, presta atenção o que tá acontecendo ao seu redor. Essa é a dica, tá certo? Essa é a dica. Fica prestando atenção ao que está ao teu redor, né? Pra gente não fazer nenhuma besteira. Não usa telefone, tenta não ficar falando muito, aguarda a tua vez. Quando chegou na hora da imigração, ele me fez algumas perguntas aonde ia ficar, eu mostrei todos os papéis de reserva de hotel e tudo mais, e foi muito tranquilo. Foi muito, muito tranquilo pra mim, tá entendendo? E não perguntou nada se eu conhecia alguém, se deixei conhecer, né? Porque assim, eu sempre coloquei na minha mente, se eles me perguntarem alguma coisa, eu vou falar a verdade. Eu não vou mentir, eu vou falar a verdade. Vai dizer que eu não conheço ninguém aqui nos Estados Unidos. Eu conhecia muita gente, mas eu não tinha vínculo com pessoas, né? Assim, eu não era pessoas né? A não ser essa família que eu ia. Então, eu não ia mentir, eu ia falar a verdade. Então, me desmanei, mas graças a Deus, eles não me perguntaram nada. E foi muito tranquila. Vim para Jacksonville, fiquei lá, né? Ficamos lá. E quando foi no mês de dezembro, eu conheci esse rapaz que atualmente é o meu marido. Conheci ele justamente em Jacksonville. Ele morava justamente neste bairro durante 25 anos da vida dele, né? Quando ele casou com a primeira esposa e tudo mais, que ele também era divorciado. E a gente se conheceu lá em Jacksonville. E a gente trocou alguns, né, o número de telefone e tudo mais, e a gente continuou, né, se comunicando por telefone, por mensagem de texto, essas coisas, né, nada demais. E quando foi já perto do Natal, em dezembro de 2018, ele disse, olha, eu queria te conhecer melhor, eu queria que a gente firmasse, assim, né, um compromisso melhor, assim, de conhecimento, né? E ele tinha algumas coincidências, por exemplo, a ex-mulher dele já tinha ido para o Brasil como missionária, as duas filhas dele também já tinham vindo para o Brasil ajudando a mãe nessa área de missões da igreja e tudo mais. E ele ficou muito interessado, né? E de conhecer uma mulher brasileira e tudo mais. E aí, o que acontece, quando foi em janeiro, né, no dia 2 de janeiro, ele me fez o convite de me encontrar pessoalmente, né, lá na casa onde eu estava. E aí ele foi, né, a gente continuou conversando, a gente continuou, né, eu preparei um jantar para ele, a gente continuou conversando e tal. E dali ele me convidou para fazer um date, né, marcar outro dia para fazer um date, então, eu e ele, né, no restaurante, nós fomos. Eu me lembro que ele me levou a primeira vez para um restaurante mexicano, gente. Não gosto de comida mexicana, tá? Não gosto. Mas ele me levou, foi muito, muito fofinho. E eu gostei, né? E aí a gente começou a namorar, né? No mês de janeiro, né? Mesmo. E continuamos. Mas quando foi, gente, em março, eu disse pra ele, olha, infelizmente eu não vou poder ficar no país. Né? Eu não posso ficar no país porque eu estou com visto de turista e eu não posso ficar no país, eu não vou ficar no país ilegal, eu não fico ilegal em canto nenhum, eu não quero ficar, né, presa, ter os meus direitos, né? Então, o que aconteceu? Quando foi no mês de... A gente começou oficialmente em janeiro, né? Então foi fevereiro, março, em abril eu volto pro país, eu volto pro Brasil, gente. Voltei pro Brasil e disse, seja lá o que Deus quiser. Né, vamos orar, vamos ver qual seja a vontade de Deus. E voltei pro Brasil, gente. Ele me mandava mensagem todos os dias, fotos, né? Disse, comprava coisa pra mim, dizia, olha, eu comprei isso pra você, quando você voltar vai ter isso pra você e tal. E assim, gente, foi durante até julho, finalzinho de julho, quando ele ligou pra mim e disse, né, olha, eu pedi a Deus pra me dar uma namorada e ele me deu você.
mas eu tenho pedido a ele para me dar uma esposa, e eu tenho certeza que ele me respondeu as minhas orações, e é você. E eu quero que você volte para os Estados Unidos, porque eu quero me casar com você. Gente, foi a coisa mais linda do mundo, né? Eu com uma pessoa que tinha a mesma idade que eu, nós nascemos no mesmo ano, só em meses diferentes, né? Mas temos a mesma idade, nós louvamos, nós cantamos, nós somos cristãos, gostamos de música, ele toca piano, eu toco violãozinho de vez em quando, ele compõe, eu também. Então a gente tinha muita coisa de afinidade, né? A família dele era de uma denominação, a minha também, meus parentes. Então nós tínhamos muitas coisas em comuns. E foi coisa que Deus escreveu, não fui eu. E eu voltei em agosto desse ano, de 2019, para os Estados Unidos. Eu fui morar com a irmã dele em San Agustinho, que é uma cidade linda, que eu gostava. Quando eu visitei a primeira vez, eu amei, gente. Eu amei. Eu disse, eu queria morar aqui. E ele estava morando lá, né? Então, quando foi em dezembro desse ano, de 2019, nós nos casamos, né? Dizemos sim para o Senhor. Foi um casamento lindo. Foi num clube, né, que os amigos deram tudo pro meu casamento. Foi a coisa mais linda. E eu prometo a vocês que eu vou botar fotos, vídeos, tudinho do meu casamento, como foi. E assim como é a minha experiência agora, né? Quando foi no ano em seguida, nós demos entrada, né, no meu papel para ter a residência permanente aqui. E foi logo que veio a pandemia, né? Mas eu tinha dado entrada antes da pandemia estourar mesmo, oficialmente, né? Então, dei entrada, mas os meus documentos, tudo só chegou bem depois. Mas eu já estava praticamente legal. Não podia sair do país de jeito nenhum por conta da pandemia, então foi o tempo que eu aguardei para receber meus documentos. E cá eu estou nos Estados Unidos, né? Casada, com menos de um ano, né? Deus me deu o meu companheiro, que eu vivo atualmente, né? Foi planos de Deus, gente. Eu não cacei isso, eu não procurei isso. Tava nos planos de Deus. Se tava na minha mente, foi quando eu era pequena, muitos anos atrás. Mas estava nos planos de Deus, foi Deus que escreveu. E assim, eu sempre digo, quando Deus escreve, a nossa história é para valer. Quando Deus, ele faz parte, né, do nosso projeto de vida, as coisas acontecem, gente, flui de uma forma tão singular, tão fresh, tão light, tão tranquila. E foi assim que aconteceu comigo. E Deus me deu um companheiro que ele é uma pessoa totalmente, sabe, sem queijo nenhum, né? É muito normal, muito assim, gente da gente mesmo. Gosto das minhas comidas, gosto das minhas loucuras, né? Faz planos, né? Mesmo que a gente tenha já uma certa idade, mas a gente sente o cuidado de Deus, o amparo de Deus através do nosso carinho, do nosso cuidado um com o outro, sabe? Deus me deu uma família maravilhosa, a família dele é maravilhosa para mim. E depois vocês vão conhecer um pouquinho, né, da nossa história, do nosso casamento, os trabalhos que eu consegui aqui. Vai ser vídeo, gente, olha, vai ser vídeo pra valer. Então, olha, tá aí, olha, botando legalzinho. Vai aí compartilhando, gente. Por favor, se inscreva. Eu preciso de pessoas que inscritas, tá? Eu fiz um vídeo há uns dias atrás. O áudio não ficou muito legal. Mas esse eu caprichei, tá? E aí a gente vai ter mais coisas. Vou mostrar o meu cantinho, o meu canteiro, as loucuras que eu fiz aí de ir pro dumpster mesmo, porque eu vejo muita história de pessoas que vão pro dumpster procurar coisas. Eu fui. E achei. Então, vou compartilhar tudo com vocês, tá? Então, quero que Deus te abençoe, que você realmente tenha um dia, uma noite abençoada na presença de Deus. Que Ele seja o primeiro na sua vida. Porque as outras coisas, Ele vai acrescentando, Ele vai dando. E Deus te abençoe, em nome de Jesus. Beijo. Bye, bye.